Boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de agosto de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 375. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos traga a paz que tanto necessitamos. Em especial hoje eu estou pedindo aí a espiritualidade que me ajude, por causa das dores que estão muito fortes, mas com certeza a gente vai conseguir chegar ao final da nossa aula de hoje com tranquilidade. Rogando aí o amparo da doutor Bezerra e o Ranos e os orientadores espirituais, para nos ajudar para que possamos realizar esse trabalho da tarde de hoje. Obrigado, Senhor, e abençoe a cada um de nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Deixa eu só pegar aqui o livrinho, uma página aqui. Opa, rapidinho. Então, vamos lá. O que houve, Rose? O que você tem? Eu acho que é coluna, minha filha. Deixa eu só pegar uma almofadinha aqui para tentar ver se melhora a situação. Espera aí. Eu acho que é coluna e ela está afetando o fêmur direito. É uma dor no fêmur, parece que está quebrado. Caramba! Mas de repente você caiu, bateu em algum lugar? Eu não sei se foi por causa daquele tombo daquela vez. Ah, é, que você Não caiu. sei. Entendeu? Você tomou algum remédio anti-inflamatório? Não, ainda não. Um Dorflex, sei lá, dá uma. Tomei esse remédio para dor agora. Agora eu tomei até uma Novalgina de 1 grama para ver se melhora um pouco. Mas, porque dá aquela dor no quadril do lado direito, na parte de trás. Por isso que eu acho que é ciático, sabe? E depois a dor se estende para o meu fêmur. Para baixo, né? Que vai, estende para baixo, né? Vai para o fêmur direito, parece que ele está até quebrado. É uma dor infernal, menina. E tem hora que passa, tem hora que ela volta forte, né? Então fica nisso. Vai e volta, vai e volta. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos começar aqui, gente. Questão 375 de O Livro dos Espíritos, né? Parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual, na loucura, a situação do espírito? Quando ele fala na loucura, vamos pensar não só na loucura, mas em qualquer tipo de doença, né? Que afete o sistema nervoso, afete o cérebro. Vamos pensar loucura, vamos pensar na esquizofrenia, vamos pensar em qualquer doença desse nível que seja grave, tá? Doença mental, né, que você está falando. Mental, mental, esquizofrenia. Mas vamos pensar numa doença mental grave, não coisa pequena, tá? E a loucura é uma coisa grave. Mas existem outras doenças, por exemplo, existe o esquizofrênico, que ele toma remédios e pode levar uma vida normal, né? Tem pessoas que são esquizofrênicas, mas tomam sua medicação. E tem uma vida praticamente normal, medicada. Trabalha, tem família, né? Não tem esses casos. Agora, tem aquele
que ele é esquizofrênico e mesmo tomando remédios, ele não consegue ter uma vida normal. Normalmente ele é internado numa clínica para tratamento, né? Então, há níveis aí. Então, quando ele fala loucura, vamos pensar numa doença mental grave. Tá? Estamos pensando aqui em doença mental grave. Então, ele pergunta qual na loucura, uma loucura é sempre uma coisa grave. A situação do espírito. E os espíritos respondem o seguinte: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Quando ele está em liberdade, está ou desencarnado ou em desdobramento. A liberdade que ele fala aqui é essa. Então, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Então, quando você está encarnado, até já estudamos sobre isso, você sofre uma limitação, que é a limitação do corpo, né? O corpo tira uma parcela da liberdade do espírito, é claro, a gente sabe disso. Agora, quando nós estamos aqui encarnados, nós só vamos conseguir receber, né, as impressões que vêm do exterior ou exercer uma ação sobre a matéria se os órgãos, nossos órgãos, principalmente os órgãos que envolvem a questão da inteligência, estiverem bem. Então, ele diz aqui, encarnado, porém, ele, o espírito, se encontra em condições muito diversas. E na contingência de só o fazer, o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Se a pessoa estiver encarnada, sofreu um acidente e vem afetar o cérebro dela, ela poderá ter uma parte do seu corpo alterada, ou o conjunto de vários órgãos. Por exemplo, a minha sogra tem 92 anos. É uma pessoa inteligentíssima, né? Sem problema nenhum. Ela teve um AVC, um pequeno AVC. Não foi um AVC grande, não. Foi um AVC muito pequeno, muito pequeno. O olho dela ficou assim, ó. Abre muito pouco. Muito pouco. E não foi um AVC de grandes proporções. Foi um AVC pouco. Pequeno. Mas afetou o olho dela. E ela não, nem fazendo a fisioterapia, não consegue abrir o olho de todo. Olha só. Então, afetou o quê? Uma parte lá do cérebro dela, com um AVC. Que um olho dela já ficou alterado. Entendeu? Então, ele diz aqui, altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, seja por motivo for um acidente, um traumatismo craniano, perda de massa encefálica, entendeu? E eis que se lhe interrompem no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Então, dependendo do acidente, dependendo da lesão, o espírito já vai ter dificuldade para expressar sua vontade através do corpo, ou receber
as impressões que vêm do exterior. Ele já não vai conseguir perceber bem, nem mandar comando para o corpo. Né? Aí ele se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado. Então, o cérebro. Imagine que seja o cérebro, que seja lesado, parcial ou inteiramente. E fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, o espírito por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Então, ele, né, o espírito, ele está perfeito. O espírito não tem loucura, espírito não tem esquizofrenia, espírito não tem autismo, não tem nada disso. Não tem nada disso. O espírito está lá. Mas, se o órgão que permite a ele se manifestar estiver alterado, tá? Ele está aqui, ó. Uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não estará nas mãos de ET. Esse espírito vai ficar chateado, não vai? Ele vai ficar. Eu quero me manifestar. Mas ele tem plena consciência que não está nas mãos dele resolver isso. Como é que ele vai fazer com que o órgão que é responsável pela inteligência dele expressar possa ser corrigido? Sofreu um acidente e perdeu massa encefálica. Tem ele como fazer alguma coisa? Não. Ele não tem o que fazer. Se alguém tiver o que fazer e puder fazer, são os médicos. A gente agora tem esse negócio de chip, né? A tecnologia coloca o chip, as pessoas até tetraplégicas. Eu vi outro dia na televisão o rapaz com aparelho, eu vi um com aparelho grande, agora já vi com aparelho pequeno. Ele conseguindo andar no corredor do hospital. Quem pode fazer alguma coisa seriam os cientistas agora desenvolvendo essa inteligência artificial, não é? Agora, ao espírito, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Ele tem consciência de tudo que está acontecendo, mas ele sabe que ele nada pode fazer. A gente sabe também que muitas vezes o espírito reencarna com uma problemática dessa por uma expiação, né? Às vezes é o famoso usou mal a consciência, usou mal a inteligência, né? E o que não falta por aí são pessoas que usam mal a inteligência, né? É o que mais tem, a gente sabe disso. As pessoas usando mal a sua inteligência, então a pessoa pode reencarnar por uma expiação, a pessoa também pode reencarnar por uma prova, o espírito pediu, né? O espírito pediu a prova para se redimir, às vezes, de um passado de erros. É uma oportunidade para ele de redenção espiritual, porque tem gente que vai dizer, como é que o espírito pode pedir isso? Pode, porque quando nós estamos desencarnados, a nossa visão é totalmente diferente. A gente não, quando está desencarnado, você não está pensando naquele momento, naquela reencarnação. Você está pensando de uma forma mais ampla. Então, às vezes, um espírito que sabe que realmente abusou da inteligência,
e já tendo aquela consciência, já pensando na sua melhora, no seu futuro, no seu progresso, ele pode pedir uma prova desse nível, tá? Então, é o que ele falou aqui. Se houver alguma alteração na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, isso vai alterar, vai modificar a forma como o espírito tem de se comunicar ou receber as impressões, tá certo? Então, vamos aqui ver a questão 375A. Porque é aquela coisa, se o instrumento está danificado, pô, é igual o artista, a gente gosta muito de usar esse exemplo, né? O artista, um grande violonista, vai usar um violino desses que compra aí no camelô. Ele não vai conseguir tocar, ele vai tocar, mas não vai tocar com a mesma qualidade que ele tivesse o Stradivarius, não é? Ele não vai conseguir tocar com a mesma. Eu tenho uma flauta, aquela flauta que eu compro na loja de festa de criança, e uma flauta mesmo, bonita, não vai sair o mesmo som. Eu vou tocar, mas o som vai sair totalmente diferente. Por quê? Porque o instrumento é de qualidade ou inferior ou superior. Aí vai depender, né, o som. Então, na 375A, Kardec pergunta. Repare que Kardec vai. A 375 já deu para entender bem. E o espírito está tudo bem com ele. O problema é o violino, o problema é a flauta. Mas na 375, olha como Kardec é danado. Então, aí ele está querendo dizer o quê? Deduzindo do que vocês disseram, e olha que na 375 eles foram bem claros. O desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? A pergunta, baseada na 375, ele faz isso. Mas os espíritos já tinham dito que era, né? Aí, exatamente, exatamente. Mas tem sempre o mais, uma conjunção adversativa aí, né? Mas convém não perder de vista, assim como o espírito atua sobre a matéria, também a matéria, reage sobre ele dentro de certos limites. E que pode acontecer, impressionar-se, quer dizer, influenciar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Então, ele está dizendo que esse corpo, esse órgão limitado, lesado, pode também, de certa forma, impressionar, pode também influenciar o espírito. E a gente já vai entender como. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo, a loucura, a esquizofrenia ou qualquer outra patologia grave, a repetição dos mesmos atos da criatura durante muito tempo cabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Então, vamos entender um pouquinho aqui. O que a espiritualidade está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes o espírito que sofreu muito tempo com o constrangimento dos órgãos, vamos dizer, uma pessoa que foi esquizofrênica, que teve uma loucura ou qualquer outra doença grave durante 80, 90 anos, 70 anos, desde criança até
os 80, 90 anos, ela teve um problema grave, tá? Grave. Então, que sofreu muito tempo com o constrangimento dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões, pode temporariamente, tá? Temporariamente, continuar apresentando quadros desequilibrantes, como a loucura, a demência, a esquizofrenia, depois de desencarnado, pois o espírito, pelo automatismo, tá? Busca a repetição dos mesmos atos. Depois de haver se libertado dessas impressões materiais, o espírito retoma a sua condição original. O espírito, em essência, não é louco nem esquizofrênico. Então, o que ele está querendo dizer? Kardec, ele falou o seguinte, na 375, se o órgão está lesado, o espírito não tem como entrar em comunicação, né, exercer ação sobre a matéria tranquilamente, nem receber impressão dela, porque a comunicação está atravessada. Mas, dependendo do tempo que ele foi portador dessa patologia, isso pode, com o tempo, também influenciar o espírito. Então, o espírito, quando você. Normalmente, nós, né? O espírito, ele trabalha pelo automatismo, né? Buscando repetir os mesmos atos. Então, quando ele desencarna, e ele passou 70 anos, 60 anos, 80 anos com essa patologia, depois que ele desencarna, pode acontecer dele, durante um certo tempo, ainda demonstrar um comportamento como ele tinha como encarnado. Se ele sofreu de demência durante muitos anos, ao desencarnar, dependendo, gente, de espírito para espírito, tá? Dependendo de espírito para espírito. Sempre, em tudo depende de espírito para espírito, de grau de evolução. Porque às vezes o espírito pode pedir uma prova. Deixa eu desligar. De repente, o espírito pode pedir uma prova como esquizofrênico. E ser um espírito já com muitas conquistas. Mas, por algum motivo, ele quer passar por essa prova. Agora, tem aquele que reencarna como esquizofrênico para reparar os erros desastrosos que cometeu. Entendeu? São dois casos diferentes. Então, no caso, vamos pensar assim, o espírito muito comprometido, que teve uma reencarnação de muitos anos, como esquizofrênico, outra patologia qualquer, ou mesmo a loucura, ele pode, ao desencarnar, manter ainda, durante algum tempo, aquelas impressões, aquele quadro de quando ele estava encarnado. Se vamos dizer que seja loucura, ele pode ainda, durante algum tempo, se manter assim, até que ele consiga, depois de algum tempo, olha aí o choque anímico, se libertar dessas impressões materiais. Percebeu? Porque a doença de longo tempo acaba, é o que ele está dizendo aqui, influenciando a matéria, o espírito, desculpe. Olha o que está aqui, ó. A pergunta de Kardec. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Ele diz exatamente. O desorganizado é o corpo, não o espírito. Mas ele diz, olha aí, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta matéria reage sobre ele, dentro de certos limites. E que pode acontecer impressionar-se o espírito, quer dizer, influenciar-se o espírito temporariamente, com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder,
que com a continuação, durante um longo tempo, a loucura ou qualquer outra patologia grave, a repetição dos mesmos atos que a pessoa praticava quando estava encarnada, acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Então, pode ser que esses espíritos aí, eles venham a uma reunião mediúnica para receber o choque anímico, porque ele, né, passou 80 anos, às vezes, repetindo os mesmos atos, repetindo os mesmos atos. Então, isso impressionou o espírito. Desencarna e, durante um tempo, ele vai manter aquela mesma situação que quando ele estava encarnado. Ele não vai ter logo a lucidez que pertence ao espírito. Não. Ele vai levar um tempo ainda preso àquelas impressões de como ele estava doente na Terra. E aí vem os tratamentos espirituais, a reunião de subseção. Para quê? Para que ele possa ir, né, se despindo, como ele diz aqui, ó, para ele poder se libertar de toda essa impressão material. Quanto tempo vai levar? Não sei, vai depender do espírito. Então, tem muitos espíritos que, durante a encarnação aqui, foram esquizofrênicos, chegaram às raias da loucura e outras doenças mais, e muitas vezes, depois de desencarnar, vão para os hospitais da espiritualidade. Vão ser internados. Olha o caso dos suicidas também. Como impressiona. Não é assim? Não impressiona? Não impressionou o espírito? Então, olha o espírito daquele que dá o tiro na cabeça, daquele que taca fogo no corpo. Ele não ficou hospitado, foi um momento, mas foi um momento tão violento do suicídio, que impressionou o espírito. Ele vai chegar no plano espiritual se vendo como? Sendo queimado vivo, com o corpo todo retalhado. Então, isso impressiona o espírito. Então, o espírito vai levar um bom tempo, vai precisar de tratamento, até ele se libertar dessas impressões materiais. Rose, pode falar. E sobre o perispírito, é afetado também? Claro! Se impressionou o espírito, passou pelo perispírito. Tá. O perispírito também foi afetado. Nesse livro aqui, que eu já até falei para vocês, do Dr. Bezerra de Menezes, que foi escrito pelo Dr. Bezerra quando ele estava encarnado. A loucura sob novo prisma. Tem um texto que eu trouxe aqui, no capítulo 3, que é o Dr. Bezerra falando. Ele está encarnado. Então, o Dr. Bezerra diz assim: um de nossos filhos, filho dele, um de nossos filhos, moço de grande inteligência e de coração bem formado, olha só o filho dele, moço de grande inteligência e de coração bem formado, foi subitamente tomado de alienação mental. Os mais notáveis médicos do Rio de Janeiro fizeram o diagnóstico: loucura. E, como loucura, o trataram, sem que obtivessem o mínimo resultado. Notávamos nós, doutor Bezerra falando, que ele notava um singular fenômeno. Quando o doente, passado o acesso e entrado no período lúcido, ficava calmo, manifestava perfeita consciência, memória completa e razão clara de conversar criteriosamente sobre qualquer assunto, mesmo literário ou científico, pois que estudava medicina. Quando foi assaltado, quer dizer, quando ficou doente, mais de uma vez afirmou-nos bem conhecia estar praticando o mal durante os acessos, mas que era arrastado por uma força superior à sua vontade, a quem em vão tentava resistir. Aí depois eu pulei um pedaço assim. O moço era vítima de seus abusos noutra existência.
Era um moço inteligente e de bom coração nessa encarnação. Doutor Bezerra falou sobre o filho. Rapaz inteligente de bom coração nessa encarnação. Ele tinha um coração de ouro, tá? Então, mas na vida passada, ele cometeu muitos abusos, tá? Então, ele era vítima de seus abusos. Em outra existência. Continuou a sofrer a perseguição, porque a loucura veio através do processo obsessivo, a perseguição, e por tanto tempo, olha só, e por tanto tempo a sofreu, foram anos, que seu cérebro se ressentiu, o órgão físico, de forma que, quando o obsessor, afinal arrependido, deixou, ele, o jovem, ficou calmo, sem mais ter acessos, porém não recuperou a vivacidade de sua inteligência. O instrumento ainda não se restabeleceu. Dir-se-á, a loucura também se cura, e os doentes curados dela também ficam assim, porque o instrumento se ressente por muito tempo do mal que o afetou. Então, afeta o órgão físico, afeta o cérebro, né? Aí depois ele vai encerrar, dizer assim, pulei um pedaço. Quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, produzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras, o tratamento deve compreender a moralização acima prescrita, quer do obsidiado, quer do obsessor conjuntamente, as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas. Em geral, esta parte da cura, mesmo quando o perseguidor tem abandonado sua vítima, é longa, porque se tem de reconstituir quase todo o organismo. Então, uma doença grave como essa pode afetar o órgão físico e impressionar o espírito, dependendo do tipo de lesão que causou, que ele vá, depois desencarnado, precisar continuar um tratamento para se libertar das impressões que aquele assédio que ele recebeu, né, provocou. Então, vai afetar o organismo físico, como o doutor Bezerra falou, vai afetar, em consequência, o perispírito e vai impressionar o espírito. Não vai lesar o espírito. Pode deixar uma lesão perispiritual. Mas isso tudo vai impressionar, como diz Kardec, influenciar o espírito. E ele vai levar um tempo até se libertar dessas impressões materiais, porque as impressões são materiais. Entendeu? São materiais. Vamos ver aqui a questão 376. Por que razão a loucura, volto a falar, qualquer patologia grave, leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. E aí ele tenta o quê? Se libertar. Donde o procurar da morte um meio de quebrar seus grilhões. Então, por não conseguir se manifestar livremente, ele procura o espírito que eu quero me livrar do incômodo. Do incômodo, libertando-se daquele corpo limitado. O Chico trouxe uma história dessa, não foi? Lembra? Que era uma criança que tinha uma deficiência mental gravíssima. Ele não falava, ele era cego, ele também tinha problema de audição. Tá? Era uma criança cheia de limitações, muito cheia de limitações. E aí ele tem uma doença gravíssima, muito grave. Mesmo já depois de encarnar, ele vai ter uma doença grave. E aí o médico vai dizer que essa doença grave vai ter que amputar as pernas dele.
A mãe fica desesperada. Meu filho fica em cima da cama, né? Cheio de problemas. Deficiente mental, é cego, surdo, mudo. Como a gente vê crianças assim, né? Não é nada de extraordinário. A gente sabe que tem que resolver. E agora vamos amputar as pernas? Ah, não. Aí ela foi encaminhar o Chico. Aí o Chico falou: isso é misericórdia de Deus, porque ele é um ex-suicida. Já se suicidou inúmeras vezes. E apesar de ter uma paralisia cerebral, cego, surdo, mudo, e ficar em cima da cama, o espírito não tem nada disso. E para o espírito, aquele corpo, aquele instrumento, é um incômodo. Ele não pode, porque se manifestar. Então, ele busca o quê? O suicídio, para se libertar. Aí ele até fala, né, que ele, de alguma forma, já está vendo, pensando em pular pela janela, que ela morava no segundo andar. Então, veja só, como é que uma pessoa cega, surda, muda, com paralisia cerebral e outras coisas, ele consegue divisar a janela? E o espírito agindo. Então, é o que ele diz aqui, ó, o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha todo limitado, dentro de um corpo que não permite a ele mostrar a inteligência dele. E pela impossibilidade em que se vê de se manifestar livremente, de onde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões, de se libertar. Olha que coisa extraordinária, olha que poder tem o espírito. Mesmo com toda aquela limitação que Deus colocou ali para fazer, no caso dessa criança, que ele conseguisse levar a cabo aquela encarnação, que seria um grande divisor de águas, se ele conseguisse, mesmo com todas essas limitações, concluir a reencarnação tendo uma morte natural. Não é? Seria um grande divisor de águas, porque ele vem fazendo isso há muito tempo. A situação complicou, ele tira a própria vida. É o meio que ele encontrou para escapar. E ele agora já está procurando esse meio. Então, olha o trabalho da espiritualidade, tentando levar até a reencarnação, até o final, para ele quebrar o círculo vicioso. O círculo vicioso. Não é? E a mãe achando que é uma coisa terrível. Ele diz, não, não, não. Quem sabe amputando as pernas, ele não o faça, ele consiga levar até o fim. Né? Então, a gente vê, meu Deus, que coisa terrível, não é? Não, a gente vê que não tem padrão, não dá para a gente classificar, né, indivíduos, né, na sua reencarnação. A gente não tem como. Individualidades. É isso aí, isso aí. Individualidades. O sujeito não aceita. Ele não aceita aquele tipo de coisa. E ele tem um livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Aí pode ressentir-se. Foi aquilo que nós falamos anteriormente, durante algum tempo, após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Tá? Então, é a mesma coisa. Depois da morte, é igual a questão 375A. Kardec eles vêm e respondem a mesma coisa.
o espírito, depois da morte, esse espírito que passou por essa expiação muito difícil, ele vai já despertar lúcido, né? Não, né? Na maioria das vezes, ele diz, pode ressentir-se, né? Durante, quer dizer, grande parte, nem todos, mas grande parte, durante algum tempo, a coisa vai, até que se desligue completamente da matéria. É até que ele se livre dessas impressões materiais. Como um homem que desperta, se ressente por algum tempo, da perturbação em que o lançara o sono. E quando você acorda logo de manhã, você está meio assim, né? Né? Aí você levanta, né? Respira, aí que você vai tomar conta de você. Mas no início, né? A gente fica meio assim, tipo, como teve outro dia aqui que calhou de nós dormirmos à tarde, e quando eu e o Beto levantamos, a gente já achava que era outro dia de manhã. E a gente olhou assim, nossa, né? Aí eu olhei para o relógio, 6 horas da noite, 6 horas, eu olhei para ele, eu disse, nossa, como é que nós dormimos? Dormimos umas 4 horas, que não é uma coisa comum para mim, muito raro. Mas, né, acordei e ainda estava meio perturbada, não sabia a hora que era, não sabia se era à noite, para mim já era outro dia de manhã. E, no entanto, era o dia anterior ainda, estava ali. Então, leva até um tempinho até que você desperte, né? Perceba as coisas. Aqui, vamos lá, 378. 378. De que modo, essa pergunta é muito interessante, de que modo a alteração do cérebro, que é o órgão, né, que nos proporciona demonstrar nossa inteligência quando a gente está encarnado, né? De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? De que modo a alteração do cérebro, porque se uma pessoa foi esquizofrênica, achou uma loucura, pode ter tido uma lesão. Então, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? É na mesma cadência das outras perguntas. Eles dizem, como uma recordação. Essa recordação seria como um condicionamento psíquico. Entendeu? Porque o sujeito ficou muito tempo lá, louco, com uma esquizofrenia, e quando ele chega no plano espiritual, vem para ele como aquela situação que ele vivenciou como uma recordação, tipo um condicionamento psíquico. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, durante o tempo que esteve encarnado, sempre se faz mister necessário um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura ou a doença que ele tiver no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que o prendiam. Então, resumidamente, seria isso aqui. O espírito, quando desencarnado num corpo, o espírito, quando está encarnado num corpo com limitações, muitas vezes graves, não vai conseguir, na maioria das vezes, perceber muitas coisas na sua vida, que pode ser longeva, 70, 80 anos nessa dinâmica. Então, se ele tem uma esquizofrenia, se ele tem uma loucura ou uma outra doença qualquer, e tem uma vida muito longeva, durante essa vida longeva, ele não vai conseguir perceber muitas coisas da sua vida, como uma pessoa que não tem essa patologia. Então, uma pessoa que não tem nenhuma doença mental, ela vai fazer um grande aprendizado, ela vai perceber muitas coisas durante aqueles 70, 80 anos em que ela está encarnada.
Mas uma pessoa com essas limitações, ele não vai conseguir perceber muita coisa. Como? Ele é um esquizofrênico. Foi o que ele falou aqui, né? Como ele não teve compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura. Não teve. Ele passou aquela encarnação sem estar aprendendo as coisas. Tá? O espírito não aprendeu muita coisa no dia a dia, pois o corpo, com órgãos limitados, não entregou as informações para o espírito. Não houve como passar. Assim, o espírito vai precisar de um tempo para dissipar isso, se libertar dessas impressões materiais. Então, percebemos que quanto mais tempo viver o indivíduo encarnado com a patologia grave, tanto mais lhe durará a incerteza da perturbação depois da morte. O estado de constrangimento é proporcional. O estado de constrangimento do espírito, depois que ele desencarna, é proporcional à existência que aquele espírito teve. Entendeu? Então, quanto mais tempo ele passar aqui na Terra com essa doença, esse período de perturbação no plano espiritual pode ser longo também. Pode ser longo também. Por isso que, como a Carmen falou, cada um é cada um. Nós somos individualidades. Vai depender do tipo de patologia. Então, tem espíritos que, como eles disseram aqui, né? Muito pouco. Por isso, ele diz um peso oprime o espírito quando ele desencarna. É essa recordação, esse condicionamento psíquico. Tá? Como ele não teve compreensão de tudo que se passou durante sua loucura, então sempre se faz necessário um certo tempo para ele se libertar de tudo isso. Imagina uma pessoa que ficou no manicômio judiciário 60, 70 anos. 50 anos. Né? Imagina um espírito desse. Quanto tempo será que ele vai levar, vai passar por perturbação no plano espiritual? Até que ele consiga se libertar de tudo isso. Aí vem aquela famosa frase, né? Ah, agora descansou. Olha aí. Não é? Descansou. Muitas vezes, ele sai de um manicômio aqui e vai para um manicômio no plano espiritual. Lembra do hospital, se eu não me engano, Esperança, que é daquela obra do Manuel Filomeno de Miranda? Não estou muito me lembrando da obra, que elas estão aqui, mas é uma obra do Manuel Filomeno de Miranda. Se eu não me engano, é o Eurípides Barçanufo. Acho que é esse aqui. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu acho que é esse livro aqui. Tormentos da Obsessão. Quem já estudou esse livro, né? Acho que é Tormentos da Obsessão, que é onde alguns espíritos vão ficar lá internados. Não tenho certeza se é esse, não. Mas eu sei que tem o nome, acho que é Hospital Esperança. Então, muitos... Aí até ele fala assim, não tenho certeza se é esse livro, não, mas eu acho que é. Que ele fala que a ala do hospital... Eu acho que é Sanatório Esperança, né? Não. Sanatório, então deve ser Sanatório Esperança, um negócio assim. E ele diz que nesse Sanatório Esperança, aí, a ala onde tem os doentes mais graves é onde estão os espíritas. Eu me lembro muito bem disso.
é onde estão os espíritas. Ele fala que, entendeu? Aqueles que conheceram o Evangelho e pintaram e bordaram, sabe? Eu não tenho certeza se é esse livro. Ah, é esse livro, Sanatório Esperança. Muito bem, Verinha. Sanatório Esperança. Ele vai falar aqui, ó. É o segundo capítulo, que tem o prefácio, é o segundo capítulo. Tem o primeiro, que é a Repunição, o segundo, o Sanatório Esperança. Então, ele vai colocar aqui esse capítulo. Seria até interessante, né? Nós estudamos esse livro com a Marilena, Isso. fazer esse livro com ela. Então, ele fala, né, desses espíritos sanatório, né, que passam por dificuldades muito grandes. Questões de sexualidade, essas coisas. Mas esse mesmo aqui, né, esse livro mesmo, procurem aí o Sanatório, que é Tormentos, o meu é capinha antiga, Tormentos da Obsessão, tá? Pelo Espírito Manuel, pelo Sanatório Esperança. Vamos aqui mais uma pergunta. Ô, Rose, Oi, fale, amigo. já que nós vamos trocar para a infância, o próximo assunto vai entrar em infância, eu queria tirar uma Pode dúvida falar. com assuntos anteriores desse nosso bate-papo hoje. Eu tinha um entendimento, aí você me corrige, vocês me corrigem, de que a doença, né, é um desajuste. Quando o espírito está em desajuste, né, a doença, então, se manifesta no corpo, é drenada para o corpo. Está correto até aí? Sim. Sim. E aí, eu, baseado nesse entendimento, eu achava que toda doença é um desajuste do espírito. Não, pode ser uma prova pedido pelo Pode espírito. ser uma expiação, Pode ser uma prova. uma O prova, expiação. espírito pede para passar por aquela prova. Então, vamos tirar o caso das expiações. Por exemplo, Sim. o indivíduo tem um distúrbio, uma loucura, uma doença mental, porque o espírito dele está nessa condição e provoca no corpo, no estado de existência, no psiquismo, essa situação esquizofrênica e daí por diante, não é? Não é o espírito que E determina. ele pede como prova, se ele pede como prova, isso será colocado no novo corpo. Simplesmente o corpo vai vir com aquela lesão para que ele não precise não possa se manifestar. Não está nele. É na ordem da formação do corpo. Então, Mas aí vamos tirar a questão que não seja expiação. que Não é? O cara foi um exemplo, vamos, que a gente sempre às vezes Sim, usa. aí ele vai passar para o corpo. Isso vai se refletir no perispírito dele. Vamos pensar assim, um criminoso terrível, Isso. terrível, que usou a inteligência para fazer tudo que não devia fazer. Logicamente, com a sua energia do espírito, da sua mente em desequilíbrio, ele afetou o seu perispírito, ele afetou o seu cérebro perispiritual. E aí ele vai reencarnar e vai elaborar a partir do seu perispírito um novo corpo. Ora, se o cérebro perispiritual está em frangalhos, vamos dizer assim, como será formado esse novo corpo? Olha só como nós dissemos aqui. Encerramos falando sobre a questão do desencarne. O estado de constrangimento é proporcional à existência que aquele espírito teve. O estado de constrangimento, de lesões do seu perispírito, será proporcional ao novo corpo que ele vai ter.
Então, se alguém... Vamos pensar nos nossos irmãos suicidas, que muitas vezes deram um tiro na cabeça, lesaram toda a parte do cérebro. Um tiro na cabeça, imagina um tiro explodindo dentro do crânio do sujeito. Arrebentou com tudo, não foi? Logicamente, afetou esse perispírito dele, até porque foi intencional. Não foi um acidente. Ele estava no avião, o avião explodiu tudo. A intenção, a moralidade conta nisso. Porque uma pessoa que morreu num acidente de avião, onde não sobrou nada, se ela é uma pessoa moralizada, o acidente não vai afetar o perispírito dela. Não vai afetar. E se afetar alguma coisa, no momento que ela chega ao plano espiritual, questão energética, a espiritualidade ajuda nela, porque ali não teve intencionalidade. Agora, se o sujeito, eu não aguento viver sem meus milhões, minha mulher me abandonou, eu roubei e descobriram. Não tem muitos que fogem assim? Descobriram que era corrupto, eu não aguento passar pela vergonha da prisão, então eu vou acabar com a minha vida. E tem aquele que diz, cansei de viver, é muito chata essa vida. Que saco. Um monte de gente do hospital doente, sofrendo, querendo saúde para poder viver. E ele simplesmente diz, cansei. É muito chato essa vida, que vida monótona. Cansei, vou tirar minha vida. Aí enche a cara de comprimido e morre. A intencionalidade aí. Isso vai afetar, claro que vai afetar. Entendeu? Vai afetar o perispírito. E como nós sabemos que nós, quando estamos para reencarnar, vamos selecionar do planeta onde vive os elementos para a formação do mesmo corpo, isso vai passar pelo perispírito. E ele vai afetar esse corpo. Então, é só você lembrar do suicida. Aqueles que jogam gasolina e acende o corpo, então, muitas vezes, são pessoas que nascem com doenças gravíssimas, como, por exemplo, fogo selvagem, né? E outras doenças mais, aqueles que se jogam debaixo do trem e as rodas do trem retalham. Tem aquele livro do Perispírito e Suas Modelações, na sua segunda parte, fala sobre as cirurgias, quem não conhece o livro, é do Luiz Gonzaga Pinheiro. O Perispírito e Suas Modelações, na sua segunda parte, vai tratar dessas cirurgias que são feitas no plano espiritual nos perispíritos. Então, nossos irmãos suicidas são um exemplo disso. Quem estudou memória suicida, quando os companheiros estão para reencarnar, eles falam, né? Como será a nova reencarnação, num corpo muito limitado. Lembra, Denise? Com graves patologias, uma série de dificuldades. E muitas deles são pessoas boas. Não são criminosos, entendeu? Nazistas, são pessoas boas, que não aguentaram o fracasso, a decepção. Tem um que se suicidou porque sofreu um revés econômico. Acho que era o Jerônimo, né? Perdeu tudo. Fez negócios, os negócios não foram bem, ele faliu. Tinha uma família linda, amava a filha, amava os filhos. Ele faliu, não aguentou. O próprio Camilo Botelho, ele era o escritor, mas ele ficou cego. O que ele fez? Deu um tiro na cabeça, né, Denise? Ele ficou cego. Não aceitou, ele era um escritor famoso. Ele era um escritor famoso. Bem, mas não, eu não posso viver assim, cego. Quem vai escrever meus livros? Entendeu? Não é uma pessoa má, mas passaram pelo que passaram. Agora, imagina esses companheiros aí
que muitas vezes cometeram atos atrozes, atrozes. Em matéria de atrocidade, o ser humano, às vezes, é pródigo, né? Crimes bárbaros, bárbaros. Hoje mesmo ficamos sabendo de um aí, e está sendo denunciado que os árabes, essa potência, que é a Arábia, né? Contratando jogador, dando iates, 10 carros, tudo, ouro. Cometeu crimes bárbaros contra populações etíopes. Os que sobreviveram estão denunciando, né? Pessoas que fugiam, né? Iam lá para a Arábia. Então, eles cometeram crimes bárbaros. Homens, mulheres e crianças, né? Chegavam a perguntar: como é que você quer morrer? Para as pessoas. Com um tiro acima da cabeça, acima da barriga ou abaixo da barriga? E, logicamente, né? Aí está denunciando aí crimes terríveis que eles cometeram. Não foi contra um, dois ou três, não. Centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Talvez tenham chegado a milhares. Olha aí. Olha aí. Essas pessoas que comandaram essas coisas. Eles foram os únicos? Claro que não, gente. A história é rica dessas tristezas, dessas desgraças. Como será que esses espíritos se encontram quando eles reencarnarem? Pode até ser que na primeira reencarnação ele até reencarne bem. Mas vai ter uma hora, uma segunda, terceira ou quarta, porque se ele tiver, tipo, indiferente aí do ato, talvez ele reencarne. Não caiu a ficha. Agora, no momento que ele entender que o que eu fiz foi errado, aí segura. Não é? Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos, de forma boa ou de forma má. Seremos responsáveis. E aí, como será que certas situações... Por isso, né, tem aquele ditado que diz: quando a gente está na rua, vê pela televisão, ou seja lá onde for, uma pessoa numa situação como essa, não temos que ficar assim: ah, meu Deus, como Deus dá asa a quem não sabe voar. Tanto bandido, traficante, jogando com saúde, e essa pobre criancinha nasceu dessa maneira, arrastando essa doença terrível. Gente, não vê isso? Quantas criancinhas, né? Com doenças que a gente fica apavorado de ver. Diz, meu Deus, quanto sofrimento essa criança está enfrentando. Nossos filhos são espíritos, como diz Hermínio de Miranda. Então, nós não podemos dizer assim: ah, Senhor, pelo amor de Deus. Muitas vezes aquela encarnação, naquela situação, é a prova da misericórdia divina. É a prova da misericórdia divina. Então, a gente tem que orar por esses irmãos. A gente não sabe a história, que história está sendo escrita ali. Então, não tem que dizer: ah, aquele outro que devia ser. De repente, aquele que é o bandido, ele não tem esse passado. Ele não tem esse passado. Entendeu? Às vezes ele... ah, é um traficante, mas talvez ele não tenha esse passado que esse ali tem, que aquela criancinha linda tem. E aí? Será responsabilizado pelo que ele está fazendo hoje? Será. Mas, de repente, aquele passado ali, ele não tem. Porque injustiça não existe. O que existe é a justiça. E a cada um segundo as suas obras, né? Então... e como o acaso também não existe, a gente tem que olhar. É triste,
né? Nós que trabalhamos em escola, né? A gente não viu situações de crianças, né? Com vários tipos de patologia, crianças que às vezes chegavam aos 12 anos, desencarnavam, né? Com a hidrocefalia, né? E outras coisas mais, né? Mas a gente não sabe. A gente não sabe o porquê aquele espírito está apresentando aquele quadro, né? Então, orar, entender que tudo está certo. Tudo está certo. Né? E cada espírito tem a sua história. Tem a sua história. E muitas vezes, como a história do Marcel, o menino do leito número 4, ele pediu para nascer uma série de deficiências, mas ali não era mais prova, porque vidas anteriores foram. Ele teve uma vida muito cheia de problemas. As vidas anteriores dele foram expiações, mas aquela que ele vem com Marcel não é mais expiação, é prova. Ele pediu para reencarnar daquela forma, para deixar um ensinamento para as pessoas de como sofrer. Né? De como sofrer. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Hoje é dia 21, né? Dia 28 a gente começa na 379. 379. Vai ser dia 28 de agosto. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando for lá para as 5h25, a gente retorna para o estudo da obra Diversidade Devassando o Invisível. Devassando o Invisível, tá bom? Denise, faz a nossa prece aí, por favor, minha amiga. Então, Senhor, após essas reflexões e ainda impressionados, né, sobre esse assunto tão não digo difícil de entender, não, mas um assunto que nós temos uma certa dificuldade, Senhor, em compreender a necessidade, né? Porque por nós gostaríamos que fosse tudo mais tranquilo, mas nós mesmos é que procuramos, nós é que buscamos todas essas doenças que nos fazem resgatar esses nossos débitos. Então, só temos a agradecer esse estudo, essas reflexões, em que possamos confiar mais nos seus desígnios, Senhor. Confiar mais nas necessidades e discernir as necessidades de cada um de nós. Que realmente o nosso olhar sobre nosso irmão não seja de exame profundo sobre o que fez e o que não fez. Porque da mesma forma que fizéssemos conosco, nós não gostaríamos. Então, que possamos realmente vibrar por esse irmão, para que ele possa ter força, tranquilidade, para superar as suas dificuldades e ultrapassar, resgatar os seus débitos. Que é dessa forma que gostaríamos que agissem conosco. Então, muito obrigado ao nosso Mestre Jesus por nos trazer essa compreensão, a Allan Kardec nos auxiliando, destrinchando esses ensinamentos, aos nossos irmãos que conosco vêm estudar,
E ao Senhor, nosso muito obrigado. E pedimos a permissão para encerrar este estudo da tarde de hoje e pedindo, Senhor, a sua companhia e a sua presença dentro de nossos corações, hoje, agora e sempre. Que possamos orar sempre por esses nossos irmãos que desencarnaram sob suicídio, que se desencarnaram nessas situações tão complicadas, e que possamos, Pai amado, estarmos sempre ligados ao seu coração. Esteja conosco hoje, agora, e para todo sempre. E assim seja. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha aí, daqui a pouco a gente retorna, quando for 5h20, uns 15 minutinhos, para o estudo do livro Devassando Invisível, tá bom, gente? Vou passar aqui para a Denise.